Você está feliz de estar aqui essa noite, filho? Amém? Vamos fazer mais uma oração? Pode sentar, gente, senta lá. Vamos fazer mais uma oração? Você não, só eles, tá? Se você puder. Vamos todos ficar de pé, então, fica de pé. Vamos lá, se você puder, se não tiver nada que te impede, não é mesmo? Não é mesmo? Isso. Você conhece a pessoa que está do seu lado, não conhece? Conhece? Isso. Conhece? Conhece, né? Pois é. Assim, nós vamos orar agora. Bota uma mão. Se você não se importar com isso, né? Não é obrigatório, não, mas se você puder, bota uma mão na sua cabeça e bota a outra no coração, não é? E fala assim: Deus, no nome de Jesus, te entrego nessa noite a minha mente é tua, quero pensar os pensamentos do Senhor, quero ter os sentimentos do Senhor, a minha mente é tua, no nome de Jesus. Deus, eu também tenho a minha mão no meu coração. A tua palavra diz, fala comigo, gente, a tua palavra diz que de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque aí estão as fontes da vida. Eu te entrego o meu coração, eu te entrego, Deus, guarda o meu coração, livra o meu coração de pecar contra ti. Nessa noite, eu me consagro a ti, mais uma vez, no nome de Jesus, amém. Você fala amém, filho? Amém? Vamos fazer mais uma oração? Feche os seus olhos de novo, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós cremos na tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela penetra a ponto de discernir o que é da alma e o que é do espírito, ela é apta para discernir os propósitos do coração. E nessa noite nós estamos pedindo que a tua palavra venha mesmo como espada sobre nós, que a tua palavra produza vida, e como está escrito nela mesmo, não é? Que ela não volta vazia, que nessa noite, ao ser ministrada, ela não volte vazia, mas que ela cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. Que assim seja, Deus, que o poder da palavra do Senhor se manifeste. Espírito Santo, nós estamos pedindo que o Senhor trabalhe enquanto a palavra é ministrada, e aquilo que tu planejastes aqui para essa noite se cumpra na autoridade do nome de Jesus. Amém? Amém? Então você pode se assentar, abra sua Bíblia novamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas 5. Lucas 5. Queria ler com você uma linda história, imagino que você já conheça, uma história de pescador. Quem aqui é pescador? Tem pescador aqui? Tem nenhum. Ah, tem umas pescadoras ali, de gente, né? Pescadora de gente, glória a Deus. Lucas capítulo 5. Encontre aí na sua Bíblia, não é? Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Posso ler? Então vamos ler. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos:
lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos, diga, perplexos, com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até aí. Amém? Douglas, aqui para mim está sibilando muito. Tá, não sei se para vocês aí, mas está assim. Ajuda aí. Para você está assim? Tá bom aí? Aqui para mim então. Isso, melhorou. Queria ministrar na sua vida essa noite a respeito desse texto, ainda está um pouquinho, que fala sobre a chamada pesca maravilhosa. Uma história tremenda que tem algo muito maravilhoso para o nosso coração. Filho, deixa eu te falar uma coisa do fundo do meu coração. Tem pessoas aqui que tiveram luta para vir. Você estava lá na sua casa pensando assim: será que eu vou? Será que eu não vou? Não é? Eu digo, você fez muito bem em ter vindo. Foi Deus que te trouxe mesmo, porque tem uma palavra para o seu coração forte de Deus. Muito obrigado por você ter dito amém. Glória a Deus, porque pode falar amém que tem mesmo. Não é? Abre o seu coração. A Bíblia fala que Jesus estava com uma multidão, ele sempre era seguido por uma multidão. E Jesus estava ensinando para eles, mas como era grande a turma, ele entrou, pediu licença a Pedro, pediu autorização e entrou num dos seus barcos, ali no lago de Genezaré, e começou a falar para aquela multidão. E depois que ele terminou, ele chega para Pedro, não é? E também para os seus discípulos, e fala assim: joga a rede ali naquela parte que é mais funda. E Pedro falou assim: Senhor, o que é isso? Eu não entendo nada de pescaria. Nós ficamos a noite inteira para pescar. E não pegamos nada. Mas, já que é o Senhor que está falando, então nós vamos lançar as redes. E eles voltaram para o mar, lançaram as redes, e algo maravilhoso aconteceu. Eles pegaram tantos peixes, que nem naquele barco estava cabendo, tiver que chamar outro barco, eram dois, e a Bíblia diz que eles quase afundaram os dois barcos, de tanto peixe que tinha. Eles voltam para a praia, Pedro se ajoelha diante de Jesus, né? Pedro reconhece Jesus como alguém assim especial, e Jesus então os chama. Foi nesse dia, nesse momento, que Jesus chamou os seus discípulos e eles deixaram as redes e o seguiram. É sobre isso que eu quero ministrar para o seu coração, é sobre essa história, uma linda história da Bíblia relatada no Evangelho de Lucas. Vamos então? Amém? Está transmitindo para a internet? Tá? Então você que está me ouvindo, está na sua casa, está no seu escritório aí, não é? Talvez na sala, olha, essa palavra é para você também. E o mesmo poder que vai se manifestar, já está se manifestando aqui, vai manifestar na sua casa aí também, né? Receba essa palavra aí no nome de Jesus. Então, o que esse texto nos ensina? O que a gente pode ver que houve ali nessa situação? A primeira coisa que eu quero falar para você é a respeito de uma coisa chamada frustração. Naquele ambiente ali havia muita frustração. Frustração. Por quê?
Porque Pedro falou assim: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Tem gente aqui que está vivendo isso. Tem gente aqui que está vivendo isso. Está dando um duro, está trabalhando, e a sensação que você tem é que não está adiantando nada. Sabe o que é para um pescador que vive da pesca, trabalhar a noite inteira e não pegar nada? Não pegar nenhum peixinho. Era a situação deles. Voltaram daquela pesca extremamente frustrados. E esse é o sentimento que tem assaltado as pessoas. Tem gente que está frustrada com sua vida, tem gente que está frustrada com o seu trabalho, tem gente que está frustrada com o seu casamento, com seus filhos, tem gente que está frustrada com a sociedade. Os dias que nós vivemos são dias maus, não é? A situação do Brasil não é legal, e as pessoas se sentem frustradas, as pessoas se sentem decepcionadas, as pessoas estão sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer. Talvez seja hoje a sua situação assim. As pessoas estão mudando o Brasil, as pessoas estão arriscando, como aqueles refugiados da Síria, indo para outras localidades, tentando conseguir algo melhor. Há um sentimento de frustração muito forte, como havia naquele ambiente ali, daqueles pescadores, tentando a noite inteira pegar alguma coisa, mas não pegaram nada. Minha pergunta para você é: você está assim, filho? As pessoas se sentem vazias, as pessoas se sentem decepcionadas, as pessoas trabalham, dão um duro grande, não é? Como Pedro e seus amigos, e acabam frustrados. E tem muita gente aqui que está cansado de lutar. Eu repito para você e digo isso em nome de Jesus Cristo. Você não veio a esse lugar à toa, não, filho. Deus tem uma palavra para o seu coração. Abre o seu coração. Por isso que eu pedi para você orar com a mão no seu coração. Você diz amém, filho? Pois é, você que está decepcionado, você que está frustrado, é para você, filho. É para você. Deus quer falar. Talvez você esteja frustrado com a sua vida espiritual. Talvez você esteja frustrado da maneira como você tem vivido. Aqueles discípulos estavam muito frustrados. A segunda coisa que eu quero falar para você é a respeito de consideração. A pergunta é: qual é a consideração que você tem por Jesus? Pastor, essa pergunta não faz sentido. Talvez alguns de vocês pensou assim: é até uma pergunta idiota, porque você está falando numa igreja, aqui é uma igreja evangélica, aqui é uma igreja em que a gente louva Jesus. Eu sei muito bem disso. Eu sou pastor dessa igreja. Mas a minha pergunta é: qual é a consideração que você tem por Jesus? Pedro vira e fala assim, vou ler para você: nós ficamos a noite inteira e não pegamos nada. Aí ele fala assim: mas por que és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes? O cara era pescador profissional. Ele não era igual uns aqui, Júlio, os amigos dele, que assim pesca uma vez ou outra, depois vai no supermercado e compra peixe e traz para Belo Horizonte, porque não pesca nada, né? Fala que pesca, mas não pesca nada. Eles não, eles eram pescadores profissionais. Profissionais. Eles viviam daquilo. E ele podia ter pensado assim: Jesus, você pode entender de muita coisa, você pode entender das coisas espirituais, mas negócio de pesca, você não entende. Eu sou pescador. Ele podia ter falado assim. Mas ele teve uma consideração. Diga consideração. Diga de novo, consideração. Ô, gente, vocês não jantaram, não, gente? Não? Vocês não jantaram? Pois é, eu também não. Então fala assim, consideração. Ah, melhorou. Eles tiveram consideração pela palavra do Senhor. A minha pergunta para você, eu repito, é: você tem consideração pela palavra do Senhor? Você tem consideração por Jesus?
Se Jesus mandar para fazer, mesmo que seja estranho, você vai fazer. Você é capaz de considerar o que ele disse? Jesus falou coisas fortes. Jesus falou coisas fortes. Vou falar de novo. Jesus falou coisas fortes. Obrigado, irmão. Falar da amém, né? Glória a Deus. Uma vez um homem chamado Jairo estava com a sua filha doente e ele foi procurar Jesus. E Jesus vira para ele e fala assim: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. E o cara considerou a palavra de Jesus. Chegou na casa dele, a menina tinha morrido. Sabe o que Jesus fez? Ressuscitou ela. Amém? Amém ou não amém? Amém. Pois é. Jesus estava no monte orando, naquele episódio chamado Monte da Transfiguração. E quando ele desce, está uma confusão lá embaixo. E um homem que tinha um menino que era endemoniado desde pequeno, ele fala para Jesus: o diabo pega o meu filho e joga no fogo, joga na água, quer matar ele. Eu trouxe para os seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. E ele vira para Jesus e fala assim: se tu podes, me ajuda. E Jesus vira para ele e fala assim: se podes, tudo é possível ao que? Diga, tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que crê. E aquele homem creu em Jesus. Sabe o que aconteceu? Aquele demônio foi expulso e o menino foi curado. Aleluia. Aleluia. Tiveram consideração pela palavra de Jesus. O primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento, tinha faltado bebida. E ele vira para os serviçais e fala: coloquem água nos potes. O cara podia ter pensado assim: esse cara ficou doido, rapaz, a gente não serve água em festa. Mas eles obedeceram. E o que aconteceu? A água foi transformada em vinho. Pessoas que tiveram consideração pela palavra de Jesus. Pedro falou: é porque o Senhor está falando, eu vou lançar as redes. Amém? Jesus afirmou coisas muito fortes. Eu acho que às vezes a gente se acostuma e a gente perde a essência da palavra de Deus. A gente perde a essência daquilo que Jesus verdadeiramente é. Você crê que ele podia fazer coisas do tipo libertar as pessoas? Sim ou não? Ele falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Ele estava dizendo para quem? Para aqueles judeus que haviam crido nele. Você crê, filho, que Jesus pode te libertar e te tirar dessa frustração que você está vivendo aí? Amém? Pois é, e ele pode mesmo, não é? Nós precisamos considerar as coisas que Jesus faz. Jesus entra depois que ele ressuscitou, ele entra num quarto onde os discípulos estavam trancados, a Bíblia fala, morrendo de medo. E ele entra naquele ambiente, e antes de falar qualquer coisa, aliás, a primeira coisa que ele fala, sabe o que é? Ele vira e fala assim: paz seja convosco. Aleluia. Ele é o príncipe da paz. Ele traz paz para o ambiente onde ele está presente. Há paz no seu ambiente, filho. Jesus é o príncipe da paz, traz paz. Ele diz: paz seja convosco. Trazem aquele paralítico, passam com ele pelo telhado, colocam diante de Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: filho, perdoados estão os seus pecados. Só Jesus pode perdoar pecados. Amém? Amém? Você tem consideração por Jesus? Pensa aqui comigo. Se eu daqui de cima, usando esse microfone, virasse para vocês aqui agora e falasse assim: gente, eu sou a verdade, o que vocês iam fazer? Todos vocês iam embora. Falar: ih, botaram um charlatão aí.
Ih, picareta esse cara. Verdade. Mas Jesus falou isso. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que você acha que ele é? É um picareta ou ele é o que ele falou que é? Por que a gente não considera isso? Jesus falou, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você que entrou aqui essa noite, se você acha que você pode ir a Deus, a não ser, ou por outra pessoa, por outro caminho que não seja de Jesus, você está indo para o inferno, você está enganado, você está cego. Jesus não falou que Ele é um dos caminhos, Jesus falou que Ele é o único caminho. Jesus falou que Ele é a vida. Antes de ressuscitar Lázaro, Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus falou, eu sou a luz do mundo, aquele que anda comigo não andará em trevas. A luz de Jesus prevalece sobre as trevas. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Você crê nisso? Quando você considera Jesus, é nesse nível de consideração que você tem com Ele. Eles dizem que os indianos têm mais de 10 mil deuses. E que muitos indianos, quando ouvem a respeito de Jesus, eles acham muito bacana a história de Jesus. E vai lá na prateleira dele e coloca lá, mais um Deus. É mais um dos 10 mil que eles têm. Mas não é isso que a Bíblia fala a respeito dele. Não é isso. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é aquele que esteve morto, mas eis que está vivo pelos séculos dos séculos e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Jesus não é um deusinho fuleiro qualquer, não. Não é aquele boneco pendurado na cruz com aquela cara mais esquisita. Não é. É o Deus forte. É o Pai da eternidade. É o príncipe da paz. É o Deus maravilhoso. Aleluia. Esse é o Jesus que Pedro falou assim. Porque é você que está falando. Eu vou lançar as redes. Qual é a consideração que você tem por Jesus, filho? Você é um frequentador de igreja ou você é de Jesus mesmo para valer? Esse é o Jesus que Pedro tinha consideração. Você diz amém, querido? Vocês estão olhando para mim assim de um jeito assustado, não é? Eu estou falando coisas que vocês já sabem. Terceiro, então primeiro eu falei de frustração. Segundo eu falei de consideração. Terceiro agora eu vou falar de perplexidade. A Bíblia diz assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Aleluia. Aleluia. A Bíblia afirma que Pedro e seus amigos ficaram perplexos. Ficaram perplexos. Assim são as coisas de Deus. Filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Você veio essa noite aqui para ouvir o seguinte. Se você resolver fazer o que Jesus mandar, você vai ficar perplexa. Aleluia. Aleluia. Porque a Bíblia fala que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Amém? Infinitamente mais. Amém? Ele é o Deus que nos surpreende. Ele vai te surpreender. Ele é maravilhoso. Aleluia. Perplexidade. Eles foram tomados de uma perplexidade. Não era hora de pescar. Não era o lugar ideal. Um pescador experiente podia ter pensado assim, cara, esse cara não entende nada de pesca. Mas ele resolveu fazer aquilo que Jesus mandou. Porque é você que está falando. Eu vou lançar as redes. E as redes quase se romperam. De tanto
peixe que foi pego. Amém, filho? Eu vim aqui para falar essas coisas para você. Se você perceber na Bíblia, você vai ver quantos dos personagens que a gente fala deles aqui ficaram perplexos com o que Deus havia feito. Aquele homem que é chamado pai da fé, ele recebeu uma promessa de Deus quando ele tinha 75 anos. Abraão, você conhece a história dele. A esposa dele tinha 65. E quando Deus deu a promessa, ela riu. Ela riu. Porque a Bíblia fala que o cara estava com 75 anos, rapaz. Ele já, você entende? A Bíblia fala que ele já não estava funcionando mais, sabe? A Bíblia fala, gente, não fui eu que falei, não. A Bíblia fala que ele já, né? E ela também. A mulher já tinha 65 anos. E ela riu. E 25 anos depois, quando ele tinha 100 e ela 90, o cara tinha 100 anos. Ela era estéril. Sabe o que acontece? Nasce um filho. Foi relação sexual, nasceu um filho. Aleluia. Aleluia. É o Deus que surpreende, que deixa a gente perplexo. Escolha, filho, ouvir a palavra dele falar e fazer o que ele fala. Tem muita gente aqui que tem luta nessa área. Foi para isso que você veio aqui essa noite, cara. É. Quarto, já estou quase terminando. Arrependimento. Quando aquilo acontece, Pedro volta para a praia e ele fala assim: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quando ele entendeu quem era Jesus, quando ele percebeu quem era aquele homem, ele teve medo de se aproximar. Eu quero dizer para você que a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 3, fala também no capítulo 6, que todos nós somos pecadores. Não é só Pedro, todos nós. Todos nós. A Bíblia fala assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus, carecem, falta alguma coisa. Você está me vendo aqui em cima com um microfone pensando: esse cara é um pastor, ele é especial. Sou pecador igual a você. O que a gente precisa é reconhecer isso, que nós somos pecadores, e precisamos reconhecer que Jesus nos aceita sim, pecadores, porque a Bíblia diz que Jesus morreu pelos pecadores. Lá em 1 Coríntios 15, 3 diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então nessa noite, eu vou te chamar daqui a pouco, você venha como você está. Eu vivia convidando o meu cunhado para vir à célula, para vir ao culto. E ele falava assim: eu não posso. Eu falei: mas por que você não pode? Ele falava assim: não, porque eu ainda bebo muito, eu ainda fumo muito, eu ainda faço muita coisa errada. Eu preciso melhorar. Eu falei assim: sabe quando você vai ficar pronto? Ele olhou assim para mim, eu falei: nunca. Nunca você vai estar pronto. Nunca você vai estar perfeito. Jesus te chama como você está. E quando você vem com atitude plena, em arrependimento, entendendo, se declarando um pecador como ele fez, aí a coisa começa a ficar boa. Porque Jesus vai nos libertar. Jesus vai nos transformar. Jesus vai fazer coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você mesmo vai ficar surpreendido que Jesus vai fazer com você. Mas arrependa-se e venha. Arrependa-se e venha. Venha, 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 venha. A mensagem da igreja primitiva é: arrependa-se
e venha. Arrependa-se e venha. Quinto. Vamos mais um, gente? Vocês estão com fome? Não? Jesus falou, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Posso falar o quinto? Pode ou não pode? O quinto é propósito. Muitas pessoas se frustram porque a sua vida não tem propósito. Jesus vira para Pedro e fala assim: não tenha medo. Eu sei que você não gosta, mas eu vou pedir. Fala para a pessoa que está do seu lado, não tenha medo. Você que está me assistindo aí pela internet, eu te digo, filho, no nome de Jesus, não tenha medo. Ele falou para Pedro: Pedro, não tenha medo. E ele diz assim: de agora em diante, você será pescador de homens. Usou uma linguagem para ele, que era pescador. Mas no íntimo, Jesus estava dizendo assim: Pedro, eu tenho um propósito para a sua vida. Muitos se frustram, como eu estava dizendo, porque não encontram um propósito na sua vida. As pessoas, na maioria das vezes, elas querem alguma coisa, correm atrás de dinheiro, muitas vezes se casam, têm filho, e quando vão chegando no fim da sua vida, estão frustrados. A Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Por quê? Porque não tem propósito na vida. E Jesus, uma das maravilhas do Evangelho é porque Jesus nos chama, porque Ele tem um propósito. Uma das coisas que me atraiu para o Evangelho foi porque eu já era uma pessoa formada, trabalhava numa grande empresa, a segunda maior empresa desse país, mas a minha vida era vazia, eu me sentia frustrado. E quando eu conheci o Senhor, eu entendi que Ele tinha um propósito para a minha vida. E isso me atraiu. O propósito maravilhoso, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus não quer que você ande por aí frustrado. Ele tem algo maravilhoso. Se você não sabe, eu imagino que você saiba. Esses que ele chamou, Pedro, Tiago e João, se tornaram pessoas de grande influência. Pedro morreu há mais ou menos 2000 anos atrás. E todos os dias nesse planeta Terra se fala de Pedro. Pedro foi o pai da igreja primitiva. Foi os primeiros sermão pregado na igreja foi Pedro. Ele alcançou no primeiro sermão 3.000 pessoas. Pedro levou o evangelho aos gentios. Ele teve uma vida de influência. Tiago e João, irmãos, discípulos de Jesus, influenciaram vidas. João deixou o livro de Apocalipse. Gente que marcou as gerações, porque Deus tinha um propósito. O que você quer da sua vida? Ganhar dinheiro. É bom, dinheiro é bom, né? É bom, não estou dizendo que é ruim não, mas é só isso que você quer. Você não quer deixar um legado? Você não quer influenciar pessoas? Você sabe que nós só estamos aqui hoje falando de Jesus, porque desde que Jesus morreu, ressuscitou, não é? Tem pessoas que vão falando de Jesus para outras pessoas. A maioria de nós está aqui porque um dia alguém falou de Jesus para nós. Alguém te influenciou. Você não quer influenciar outros? Você não quer falar de Jesus para as pessoas? Você não quer ser pescador de homens, de pessoas? Você não quer deixar uma marca eterna na vida das pessoas? Propósito. Pedro entendeu que ele tinha um propósito. E por último, para a gente poder terminar, eu quero falar de fé.
Bíblia diz assim: então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Doug, se eu for aqui para baixo, atrapalha? Atrapalha, né, Aldir? Não? Pode ir? Você me vê direito aí na câmara? É porque eu quero ficar perto de vocês. Quero ficar pertinho. No último levantamento censo feito pelo IBGE, mais ou menos 94% das pessoas que foram, né, entrevistadas, e eles então fazem as projeções, se dizem pessoas que creem em Deus. E essa grande maioria aqui no Brasil se diz cristã. Eles professam uma fé. Que fé que é essa? Será que é a fé bíblica? Porque essa fé que se afirma por aí, não é a fé bíblica. Uma vez aqui, numa quinta-feira, né, alguns anos atrás, uma senhora chegou ali naquele cantinho, me procurando, e ela falou assim: você que é o pastor dessa igreja? Eu falei: sim, sou um dos pastores. Eu percebi que ela não me conhecia, e aí eu falei assim: a senhora é daqui? Ela falou: não, sou de uma cidade do interior, e vim aqui porque eu queria uma oração. Como eu não a conhecia, eu falei assim: a senhora é cristã? Ela falou: desde que eu nasci. Eu falei: é mesmo? Ela falou: claro, eu sou cristã desde que eu nasci. Então, esse conceito, do ponto de vista bíblico, ele é falso, ele é errado. Porque ninguém nasce cristão. Cristão a pessoa se torna, é por uma escolha que ela faz. Ninguém nasce cristão. Você entende isso? Aí eu virei e falei: mas a senhora é cristã, então, desde que a senhora nasceu? A senhora então, se a senhora é cristã, a senhora conhece a Cristo. A senhora sabe me dizer uma palavra, uma frase, alguma coisa que Jesus falou, que tenha assim, te inspirado, que tenha te animado, causado algum impacto na sua vida? Ela botou a mão assim na cabeça, deu uma coçada assim, ela falou assim: não estou bem lembrado agora, não. Eu falei: é mesmo? Eu falei assim: posso fazer outra pergunta? Ela falou: pode. Eu falei assim: eu vou orar pela senhora, mas a senhora já ouviu falar na Bíblia? Claro que já. Eu falei: então, a senhora sabe que na Bíblia é onde está registrada a história de Jesus, as coisas que ele falou, os ensinos que ele deixou, as exortações que ele fez. Sim. E a senhora sabe me falar uma frase, alguma coisa da Bíblia, uma frasezinha que tem na Bíblia, que tenha mexido, inspirado com a senhora? Aí ela deu a mesma coçada assim na cabeça e falou assim: eu não sou muito de ler a Bíblia, não. Aí eu tinha que falar, como eu estou falando aqui para você, porque tem gente aqui assim. Eu virei para ela e falei: minha senhora, eu não a conheço, mas uma coisa eu tenho certeza: a senhora pode ser qualquer coisa na vida, menos cristã. Ela olhou para mim assustada. Acho que ela queria até voar no meu pescoço. Mas eu falei algo para ela, algo que é bíblico. Você está me entendendo? Porque o que significa ser cristão? A palavra cristão aparece pela primeira vez no livro de Atos. E é o nome que se deu aos seguidores de Jesus. Como é que você vai seguir alguém se você não sabe o que ele falou? Você vai seguir o quê? Você vai para onde? Você vai fazer o quê? Cristão é quem segue Jesus. Para você seguir, você precisa saber os ensinos, o que ele falou. Não é razoável isso? A Bíblia diz assim: deixaram as redes e seguiram a Jesus. Diga assim: seguiram.
Diga de novo, seguiram. A senhora está com frio? Tá, né? Está meio frio aqui? Está com frio. Mas pode falar seguiram? Dá para falar? Então fala aí para nós. Fala. Isso mesmo, seguiram. Está vendo? Seguiram. Seguiram a Jesus. Porque, querido, entenda agora. Tiago fala que fé sem obras é morta. Quando você vai ler sobre fé no capítulo 11 de Hebreus, todos aqueles que a Bíblia diz que manifestaram fé, tiveram uma evidência, diga assim, evidência. Evidência. Fé sem evidência não adianta, não é fé. Fé que não segue, não adianta nada. Está me entendendo, filho? Está cheio de gente na igreja que diz que crê, mas não crê nada, porque não segue Jesus, porque não tem evidência de fé. Não tem evidência. Você olha para ele, não tem evidência, as suas atitudes não demonstram ser alguém que crê no Senhor. Amém, filho? Entendeu? Então eles deixaram tudo e passaram a seguir a Jesus. Só segue a Jesus quem crê nele. Amém? E crer é manifestar fé. Ok? Pode continuar? Pode. Então, eu quero começar chamando para vir aqui à frente. Mas você já vai chamar para frente? Vou. Você vai ter que vir aqui à frente, no nome de Jesus. Quem nessa noite quer se tornar um seguidor de Jesus? Quem nessa noite quer ser um discípulo de Jesus? Quem nessa noite quer ser um discípulo de Jesus? Quem nessa noite fala assim, eu agora vou andar com Jesus, eu quero me converter a Jesus, eu entendo que Deus tem um propósito na minha vida, eu entendo que Deus tem um milagre para mim, tem mesmo, eu entendo que Ele vai transformar a minha vida, eu estou assim, frustrado, não estou aguentando mais, quero me tornar um seguidor de Jesus. Pode vir. Quem quer fazer isso nessa noite? Pode vir, sai do seu lugar e vem. Tem muitos aqui nessa noite assim. Eu estou falando para você aceitar Jesus, para você entregar a sua vida para Jesus. Vem entregar a sua vida para Jesus. Você que está me assistindo aí pela internet, você também, onde você está aí, você pode entregar a sua vida para Jesus. E eu estou falando isso porque eu tenho convicção, viu, gente? Que tem gente aí, eu não sei aonde, mas tem gente que vai entregar a vida para Jesus essa noite. Então, o que a gente fizer aqui, você faça aí e receba a salvação. Venha nessa noite. Para valer, filha? Para valer? Vai largar as redes e seguir Jesus? Amém. Glória a Deus. Vem cá, filha. Você também está no... Na verdade, eu entreguei. Filho? Entregando tudo. Mas está com vontade de vir de novo. Pode vir. Pode vir. Eu preciso aqui agora, você, né, que é da igreja, você que não fica assim de boca aberta, não, isso já está planejado, Deus quis fazer isso aqui, isso. Só você não percebeu ainda. Então eu preciso que você, né, que é uma bênção, né, que está na célula, lidera a célula e tal, vem aqui para pôr a mão no ombro de uma dessas pessoas. Vem aqui para você acompanhar, para você orar com ele, com ela. Vem, um homem com um homem, uma mulher com mulher, vem aqui. Glória a Deus, rapaz, tem um tanto de homem aceitando Jesus aqui hoje, maravilha. Vem. Pode vir, gente. Vem aqui. Dá um abraço a essa pessoa. Fala assim, que bom que você entregou sua vida para Jesus. Pergunta o nome dele. Fala assim, deixa eu fazer uma oração com você. Faz uma oração com ele. Você que está assistindo aí na internet, Deus te abençoe. Estou orando por você. Pedindo que você tenha uma experiência com Deus aí onde você está. Pedindo que os seus olhos se abram.
pedindo que você receba Jesus aí de todo o seu coração. Você abra o seu coração, sua mente para Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que veio aqui à frente, você que está me assistindo aí, ouça agora um minutinho. Não larga ele aí não, hein? Fica junto dele aí. Se você ainda não sabe, aprenda o seguinte: nada no mundo espiritual é automático. Nada. Todas as coisas no mundo espiritual, elas acontecem por uma declaração que é produzida. Por exemplo, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 7. Então, eu preciso o quê? Declarar, eu preciso confessar. Eu não confesso de pensamento, né? Eu não confesso, ó, eu estou aqui. Vocês estão vendo, gente? Eu estou confessando pecado. Não existe isso. A confissão implica que uma declaração é produzida. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, e com o coração se crê, para que a justiça de Deus seja satisfeita. Se você crê em Jesus nessa noite, não é? E eu creio que você crê, porque você está nesse lugar aqui na frente, então é necessário você declarar. Então, vamos produzir essa declaração? Eu vou pedir para você repetir comigo. Se no final você não concordar, você não fala nada. Se você concordar, você diz amém. Tá bom? Aí não tem nenhum engano, não tem treva, não tem nada errado. Pode ser assim? Então feche os seus olhos só para você não distrair e diga assim: Deus, eu vim aqui à frente, de livre e espontânea vontade, para declarar que eu creio em Jesus. E eu confesso agora com a minha boca que Ele, a partir de hoje, se torna o meu único e suficiente Salvador e também Senhor da minha vida. Eu renuncio e rejeito qualquer prática, qualquer consagração que é contra a Tua palavra. E nessa noite, eu peço perdão para os meus pecados e entrego a minha vida a Ti. No nome de Jesus. Se você concorda, fala amém. Amém. Olha aqui para mim, filho. Isso aqui é como um casamento. A Bíblia fala que ao fazer isso a gente tem uma aliança com Jesus. Aliança. Aliança. Indestrutível. Se você foi sincero, saiba que Jesus também foi. Então, essa aliança foi estabelecida. Amém. Jesus tem compromisso agora com você, você com Ele. Amém? Amém? Então nós vamos orar por vocês agora, né? A igreja toda. E eu vou pedir que depois da oração, cada pessoa aqui, você que está abraçado com Ele, vai até ali ao lado, nós queremos anotar o seu nome. Não é para mandar carnezinho, não é nada disso. É para termos o seu nome, para orarmos por você e convidar você para uma das nossas células. Se você já está em célula, glória a Deus, não tem problema nenhum. Você continua na sua célula, mas queremos ter o seu nome. Tá bom? Vamos orar por eles? Levante aí a sua mão, querido. Levante. Você que está aí ao lado dele agora, não é? Levante a sua mão também. Você que está aqui aceitando Jesus, receba essa oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nosso coração se alegra aqui nessa noite, porque muitos entregam a sua vida a Jesus. Está escrito na Tua palavra que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Glória a Deus. E nós estamos aqui orando, Deus, para que aquela experiência lá
da pesca maravilhosa se torne realidade na vida deles, porque foi assim que o coração de Pedro, que o coração de Tiago e João e dos outros foi atraído, Pai. Então atrai o coração deles, Deus, livrando da frustração, se revelando para eles, Pai, e fazendo algo que vai deixá-los perplexos. Nós oramos aqui, Deus, para que fé seja gerada, para que o Senhor os abençoe, para que eles entendam o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Meu Pai, no nome de Jesus, como igreja, nós oramos, cobrindo a vida deles, declarando toda a obra do diabo caindo por terra, cercando, Deus, no nome de Jesus, declarando frustrados os planos do inimigo, declarando a vida deles livres agora, Deus, para poder andar com o Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Como igreja aqui, Deus, nós os abençoamos e declaramos livres, nascidos de novo, em nome de Jesus. Amém. Você diz amém, querido? Você diz amém? Dá um pulinho lá então, daqui a pouco você volta. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Adore a Deus, diga sei.